no divã do Gicovato. Hoje eu começo falando sobre a questão de como ter filhos num mundo sem esperanças. Esta é na verdade um tema que me veio por força de um e-mail que eu recebi depois da minha fala do início do ano, do primeiro domingo do ano, quando eu falei sobre a questão de ter ou não esperanças em relação ao futuro, como se posicionar diante de um mundo e de um tempo que a gente ainda não conhece ou não sabe exatamente como vai ser. Na realidade, existem muitas pessoas que, como esta moça que me escreveu, fala claramente que ela não vê como ter esperanças no mundo, como ter esperanças em que as coisas do mundo realmente ganhem sentido, melhore, e que as pessoas que têm, vamos dizer assim, o poder de gerir e de influir sobre o futuro da humanidade, venham a ter condutas mais razoáveis e que não acabem por empurrar a gente na direção de uma hecatombe, de uma destruição, de algo que seja absolutamente não evolutivo e não adequado e, portanto, que de alguma maneira seria quase que uma leviandade se pensar em ter filhos num mundo desta maneira. Na realidade, eu penso um pouco diferente. Eu acho, em primeiro lugar, que a questão do futuro é sempre uma incógnita. E mesmo que hoje, aparentemente, nós não tenhamos muita possibilidade de imaginar um futuro muito, muito brilhante, na realidade, a qualquer momento, isto pode vir a se modificar por força de alguma circunstância favorável que venha a acontecer no caminho. Quer dizer, é muito fácil que o mundo mude de rota mais ou menos rapidamente em função de algum acontecimento. Agora, ou então de alguma ideia nova, de algum projeto novo que apareça, de alguma coisa que possa realmente nos dar a impressão de que podemos caminhar numa direção um pouco mais construtiva, um pouco mais razoável. Às vezes também a evolução se passa de uma forma muito lenta, ou seja, é difícil imaginar que a gente consiga ver coisas muito para além dos 80 anos de vida que a gente costuma viver. Então não é raro também que a gente fique meio decepcionado de ver que nos anos que a gente está vivendo não acontecem grandes coisas muito positivas, e a ideia então é de que nesses anos que estão passando nada muito brilhante está acontecendo e que, portanto, nada vai acontecer. O que é uma visão, sempre eu volto a dizer, um pouco ingênua, porque parte do princípio que se a gente não vê mudanças, elas não acontecem. Eu acho que lentamente, progressivamente, tudo vem caminhando. O mundo já foi pior, já foi mais complicado, já foi mais difícil do que o que nós temos por viver hoje. Em termos de qualidade de vida nem se fala, né? E em termos mesmo de relações entre as pessoas, tem coisas que ainda são parecidas. As guerras, por exemplo, são parecidas com as guerras da Idade Média, são guerras religiosas, guerras raciais, guerras muito parecidas com as que sempre existiram. Mas temos sempre alguma coisa nova, alguma possibilidade de mudança, ainda que lentamente as coisas podem caminhar. O trabalho é um trabalho de formiga, porque também se a gente fica desanimado, desacorçoado e não faz um pedaço, a parte que nos cabe nesse processo, que é quase um trabalho de formiga mesmo, quer dizer, a gente dar o exemplo pessoal da gente, a gente influir sobre as pessoas que estão próximos da gente, através de uma conduta que seja ao mesmo tempo uma conduta fundada na decência, na dignidade, e ao mesmo tempo uma vida feliz, porque eu acho que o modo de viver mais feliz é uma das coisas que mais pode influir sobre as pessoas que estão ao redor da gente. Este exemplo pessoal é certamente a forma pela qual a gente, pessoas em geral, pessoas comuns, podem influir sobre o futuro e sobre o andar da carruagem. Quer dizer, é um trabalho que se soma ao trabalho da vivência e a maneira de ser de todas as outras pessoas que vão se transformando numa multidão positiva, construtiva, digna, e principalmente se a gente conseguir provar que essa dignidade é matriz e pré-condição da felicidade. Neste contexto, ter filhos até pode aparecer como uma coisa importante, quer dizer, a gente transferir para esses filhos o exemplo da gente, transferir para esses filhos uma postura, um exemplo, e, portanto, reproduzir na seguinte aqueles valores e aqueles pontos de vista e aquelas virtudes que a gente considera que são
vamos dizer assim, valores que podem um dia contribuir para que o mundo se torne mais rico, mais gratificante. Evidentemente, do ponto de vista prático, a ideia da reprodução, de ter filhos hoje, é uma ideia ruim, porque já foi diferente, os filhos já foram mais compensadores, os filhos não iam embora como vão, porque a vida era uma vida quase que rural, onde todo mundo vivia meio embolado. Os filhos eram úteis porque eles ajudavam a família durante os anos da sua formação. Os filhos ajudavam os pais na velhice dos seus pais. Nada disso acontece mais hoje, de modo que do ponto de vista da operação prática mesmo, a ideia da reprodução é uma ideia ruim. Nem todo mundo tem gosto por ter filhos e o planeta está superpopuloso. Então é evidente que não é obrigatório mais ter filhos. A ideia do crescei-vos e multiplicai-vos de antigamente não é tão relevante quanto já foi. Porém, eu acho que para quem quer influir sobre o mundo, quem quer contribuir para que o mundo um dia se transforme em alguma coisa melhor, um dos caminhos seria, por exemplo, ter filhos sim, para que a gente possa transferir para eles valores que a gente considera relevantes para que o mundo, enfim, não acabe, não é? Muito bem. Agora vamos aos ouvintes. Temos um na linha. Seu nome, por favor? Mário. Pois não, Mário. Boa noite, Chico Vatti. Boa noite, ouvintes da TV. Eu tenho 35 anos, já passei por várias desilusões amorosas, né? Já me casei, hoje estou solteiro novamente. A minha última namorada evitava compromissos sérios, fugia de casamentos, né? E eu sempre fui muito possessivo, muito ciumento. E muitas vezes eu já vi ela em lugares assim que ela dizia que não esteve. E alguns amigos diziam que ela estava, e eu questionava ela dizia que não estava, né? E eu acho que talvez possa ser ciúmes em excesso, possa estar causando de eu ver mesmo, de imaginar coisas, né? Eu já ouvi que quando a gente é possessivo em excesso, pode acontecer assim. Ou pode não ser, pode ser que seja verdade. Eu nunca me aproximei, quando eu vi de longe, né? Sei. E outras pessoas também viam, Mário, ou só você que via? As pessoas diziam que viam. Então aí já tem a confirmação vinda de outras pessoas, né? E como eu sou muito ciumento, eu queria saber se... Mas, ô Mário, me diga uma coisa, isso aqui é repetido? Quer dizer, em outros relacionamentos era parecido? Não. Só conheço a possessividade, ela vinha em outros relacionamentos. De adolescente, que eu sempre fui muito possessivo, assim. Mas como é que é esse negócio de ser possessivo? Você acha razoável ser possessivo? Não, eu acho que realmente é um excesso mesmo. Passa dos limites. Eu mesmo acho isso, só que eu não consigo controlar. Não sei se é insegurança, em excesso, mas eu não consigo controlar. É mais forte do que eu, né? Sim. De todo modo, você não acha isso uma qualidade, não, né? Não, nunca achei, não. Eu acho que é bom a gente cuidar, sim, mas quando é em excesso... também sabe que eu penso não precisa cuidar muito, porque se a pessoa é um relacionamento entre dois adultos, o outro tem que se cuidar sozinho, né? Você não precisa cuidar dele. E se a outra pessoa não se comporta da forma que a gente acha adequada, a gente se afasta, porque não precisa cuidar de ninguém. Essa ideia de que o homem tem que ser meio... o fiscal que vai verificar se a mulher está se comportando direito é uma ideia meio antiga, você não acha, não? Eu acho, só que esse que é o problema, eu não consigo agir de modo diferente. Eu entendo, você pode até não conseguir, mas a gente tem que entender que não precisa sequer nem cuidar. Quantos anos tinha a sua namorada? Tinha a última, agora tinha 28, 29. Então já bem grandinha, já tinha condição de se cuidar sozinha, né? Você, nas outras namoros, você também tinha essa coisa de ver ela em lugares mentindo, dizendo depois que não estava, coisa assim ou não? Não, nunca cheguei a ver. Quer dizer, você no fundo, você acha que você está inventando, está vendo coisas, ou de fato ela é meio mentirosa? Não, ela é um pouco mentirosa, mas várias vezes eu cheguei no local achando que era a pessoa e não era, né? Não é. Era uma outra parecida. Sim, mas às vezes era também. Era. Então, o que eu acho é o seguinte, Ela... Diga. Hein?
Daí ela arrumava outra desculpa, alguma coisa assim para justificar, né? Sei. Então, o que eu acho é o seguinte, você, se não teve essa sensação com as outras namoradas, não é impossível que essa última, no mínimo, tenha deixado você particularmente mais inseguro. Evidentemente que toda pessoa possessiva só tem um jeito de conviver sentimentalmente de uma maneira legal. Primeiro, trabalhando para deixar de ser tão possessivo. E segundo, encontrando parceiros que sejam 100% confiáveis. Quem mente um pouquinho, mente 2 pouquinhos. Não existe pessoa que mente um pouquinho. A pessoa ou é confiável ou não é confiável. Se ela não é confiável, ela é evidentemente uma pessoa que a gente tem que deixar um pouco de sobreaviso. Então eu penso que talvez seja interessante você realmente imaginar que as suas futuras namoradas têm que ser pessoas de boa confiabilidade. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Jorge. Pois não, Jorge. Chocovati, eu sou separado e a minha atual esposa também é separada, né? E eu tenho 58 anos, ela tem 53 anos, né? E quando nós conhecemos, para mim, ela tinha o único marido dela que terminou, né? E então nós fizemos um bom relacionamento. Eu vivo na minha casa, ela vive na dela. Sim. Mas a gente sempre sai, né? Fim de semana, viagem, eventos sociais juntos, né? Mas há 3 anos descobri, logicamente, bisbilhotando, né? Que ela teve outros parceiros, outros amantes, né? E eu sei que isso aí foi antes de eu conhecê-la. Mas e ela ainda estava casada? Não estava casada, não. Depois que ela separou. Então ele nem chama amante, né? Seria outros namorados. Outros namorados, né? Outros namorados, depois do divórcio dela, outros namorados, né? Aí depois eu conheci, eu logicamente pensei que ela fosse, eu fosse o primeiro, né? E 3 anos depois eu descobri então que, bisbilhotando tal, que ela teve outros parceiros, outros amantes, outros namorados, entendeu? Sim. Antes de eu conhecê-la, né? Sim. E isso aí, eu sei que isso aí é normal, tá certo? Eu tenho que encarar isso aí, entendeu? Mas é como se tivesse uma espinha na garganta, entendeu? Ela acho que eu também cheguei na cidade dela por um pedido dela que ela fez, que ela, poxa, eu sou a pessoa que ela gosta muito, mas eu acho também que isso ela falou a mesma coisa para os outros namorados, né? Eu não sou, né? Mas aí eu fico com essa... Não é obrigatório, não, hein? Não é obrigatório. Pode ser que ela falou isso mais para você mesmo. Pode ter sido, mas eu sei que ela teve um relacionamento muito forte de 2 anos, né, com uma pessoa e gostou muito, e a separação também foi forte, né, foi difícil para ela, né. Então, logicamente, ela não quer dizer para mim os problemas dela, ou então quer me preservar, né. Mas o que eu quero é o seguinte, eu gosto muito dela, ela gosta muito de mim, a gente quer estar convivendo, mas eu queria superar essa barreira, né? Essa barreira desses parceiros anteriores, né? Eu gostaria de superar e gostaria de uma orientação sua. Então, não é tão fácil, Jorge, de você conseguir ultrapassar essas coisas, porque evidentemente você está vivendo uma espécie de perda de confiança na sua namorada, injusta, porque ela provavelmente tentou não falar, até porque tinha medo que você fosse ficar mais ressabiado ou desconfiado. As mulheres escondem isso não porque elas querem esconder, mas porque tem medo da reação dos homens, que ainda acham o seguinte: ela teve relação com o marido, tudo bem, mas com outros, depois que separou, e um intervalo entre a separação e ter te conhecido, ter tido outros relacionamentos, parece que agrava o pecado como se no fundo todo mundo ainda tivesse, pelo menos depois de uma certa idade, você já tem mais de 50 anos, ainda um pequeno sonho de alguma coisa parecida com a virgindade. Quer dizer que a mulher perde um pouco o valor dela em função do número de parceiros que tem. É uma visão, evidentemente, que não tem muito cabimento. A gente sabe que não tem cabimento, mas se não tomar cuidado, fica pesando dentro da cabeça da gente. Lutar contra os preconceitos, contra os valores que a gente mesmo já acha que são caducos, que não tem cabimento nenhum, é um grande, enorme esforço que a gente tem que fazer. Nada fácil, e acho que você está lutando
por isso, e se esforçando contra esses preconceitos, e aos pouquinhos eles vão desaparecer. Eu acho que o tempo costuma ajudar terrivelmente as pessoas a se livrarem desse ciúme, vamos chamar retroativo, um ciúme de alguma coisa que aconteceu antes de você ter entrado no filme, um ciúme que não tem a ver com acontecimentos que dependem de deslealdade com a sua pessoa. Eu acho que aos pouquinhos você vai conseguir ultrapassar. Não abandone esse relacionamento por causa disso, porque realmente não é pecado algum isto que a sua namorada fez. Boa sorte para vocês. Muito obrigado pelo telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? É Margarida. Pois não, Margarida. Doutor Chico, eu até falei com o senhor há uns 2 meses atrás, sobre aquela situação que meu namorado estava internado, que eu tinha encontrado o homem certo, tenho 50 anos e nunca tive sorte nenhuma. E aí agora ele foi acometido de uma doença grave, né? Que é um mieloma múltiplo, e ele faleceu agora em dezembro. E eu fico pensando, como é que a gente supera isso, né? Porque está muito difícil, sabe? Quando você acha que encontrou a pessoa certa, aí ele morre. Então, mas isso acontece mesmo e Margarida, não posso lhe falar muita coisa, porque a superação não é da dor da perda, é sempre uma superação muito, muito difícil. Ela implica obrigatoriamente numa docilidade, numa tolerância à diversidade muito grande, numa visão de que a gente, uma consciência e uma conscientização de que a gente realmente precisa muita humildade e muita capacidade de perceber que a gente manda pouco nas coisas da vida, né? E que tudo de ruim e muito às vezes até pior pode nos acontecer. E o fato da gente, o que não tem é que correlacionar as coisas. Agora que finalmente encontrei um homem legal, então foi por isso que aconteceu dele morrer. As pessoas morrem de doença, as pessoas adoecem e morrem independentemente de uma boa relação amorosa, de ter felicidade sentimental ou não. Ou seja, existe essa possibilidade, ela é sempre presente na vida das pessoas e a gente tem que considerar vamos dizer, essa possibilidade da morte, da perda, como um fato trágico, uma coisa horrorosa, mas a qual todos estamos sujeitos, não é? E a docilidade que é a sabedoria, quer dizer, aceitar tudo aquilo que vier, coisas boas e coisas ruins também. Não há como brigar contra a fatalidade, contra o destino, contra as forças maiores que regem a nossa vida. Muito obrigado pelo seu telefonema. Eu tenho aqui um e-mail da Carla, que fez a seguinte pergunta: Dr. Gicovati, quando jogo com uma criança, devo perder propositalmente? Tenho um filho de 5 anos e gostaria de saber se é prudente fazê-lo ter a sensação de sempre ganhar. Carla, eu só posso dizer o seguinte: esse seu e-mail foi muito complicado para mim. Eu até, se pudesse, pulava ele, não respondia, porque realmente é bastante difícil decidir como se portar numa situação desse tipo. Eu pessoalmente acho que você não deve dar a seu filho a ideia de que ele é um super-herói, de que ele tem poderes e que ele sempre ganha, de que ele faz coisas que outras pessoas não fazem, que ele ganha da mãe dele com enorme facilidade. Ou ele vai achar que a mãe dele é mentirosa, ou então ele vai achar que ele é um super-herói, não é? Eu acho que a gente deve tentar, se for para falar alguma coisa, eu diria assim, também não pode ganhar todas as vezes, porque seria obviamente até quase covardia brincar com o menino numa condição desigual. Você deveria tentar jogar com ele como se você tivesse 5 anos de idade, ou seja, por vezes você conseguir imaginar que você ganhe, outras vezes você realmente deixar as possibilidades de vitória maiores para ele. Eu acho que toda vez que a gente recompensa a criança com elogios e com méritos indevidos, a gente está prestando um desserviço. A gente está criando uma condição em que a criança cresce com uma ideia de valor superior à que ela tem. Isso se faz muito também na escola, quando as crianças vêm para casa com os desenhos que elas fazem nos dias das mães, ou no dia
dos pais, e que são desenhos vamos dizer assim, próprios de criança de 4 anos, sem nenhum grande talento, e todo mundo fala que maravilha, que beleza, vamos emoldurar isso, e é evidente a criança começa a achar que ela é um novo Van Gogh, e ela não é. E daqui a pouco, lá na frente, ela vai ter que perceber que aquilo foi tudo uma ilusão, que ela encheram a bola dela indevidamente, que ela não tinha todo este valor. E isto é complicado porque na prática o que acaba acontecendo é que ela vai se desanimando e desmotivando. Não é bom a gente mentir desta maneira para os filhos. Eu acho que na hora do jogo, de vez em quando ele ganha, de vez em quando ele perde. E se ele ficar muito frustrado quando perde, não faz mal nenhum. Ele aprende a lidar melhor com a realidade da vida. E você ajuda ele a se esforçar cada vez mais para, de fato, conseguir ganhar. Muito obrigado pelo seu difícil e-mail. Temos agora mais um ouvinte por telefone. Seu nome, por favor? Meu nome é Regina, de Belo Horizonte. Pois não, Regina. Tenho 67 anos, tenho uma filha de 45 que há 5 anos não fala comigo. Sempre foi um relacionamento um pouco difícil e minha formação é nessa área também sua, mas o meu divã dessa formação não deu certo para reatar essa ligação tão importante. Sei, mas o que aconteceu para isso ter evoluído desta maneira, Regina? São problemas diversos, um relacionamento sempre assim um pouco conturbado e talvez muito trabalho da minha parte, muita estudo. Não dei talvez a devida atenção e agora é difícil reatar, sabe? Mas você acha que a sua filha tem algum motivo para esse comportamento assim? Quem que brigou? Foi ela ou você? Não tem briga, tem desentendimento, palavras da parte dela assim, um pouco ásperas e análise diferente daquilo que eu acho, julgo que eu sou. Sempre você pensa que é uma coisa, os outros pensam outra, e na realidade você é uma terceira. Então, é complicado, sabe? Eu estou me expondo, falando com você, porque eu sou sua fã há muito tempo, pela minha idade você pode imaginar, te acompanho pela televisão, pelo rádio. Então eu estou suando frio para falar com você, porque ela já faz tratamento psicológico, e teve síndrome do pânico. Então a gente quer ajudar, mas dificilmente a gente consegue. Santo de casa acho que não faz milagre. Não faz mesmo, mas às vezes também a gente não deve perder a objetividade de saber. A gente poderia ter feito melhor, porque também só é uma reflexão posterior, porque, como dizia um ditado alemão, se a gente tivesse 2 vidas, né, uma para ensaiar, outra para viver, todo mundo saberia muito bem o que fazer na segunda, não é? É verdade. Mas como a gente tem que ir ensaiando e vivendo, pode ir cometendo muitos erros. Eu quero saber se os seus pecados são tão maiores do que o das outras mães, para que a sua filha tenha motivos reais para ficar tão, vamos dizer, revoltada contra você. Ou ela tem um temperamento um pouco mais refratário e mais rebelde mesmo. Eu acredito que erros, como você fala, a gente comete. E também a ausência de mãe em casa, tá fora, trabalhando. Isso aqui também não é uma... Isso daí enfraquece o relacionamento, né? E talvez tenha exatamente nesse ponto é que pegou, porque não existe um procedimento único que eu possa dizer, não, o ponto foi esse. Eu procuro razões, eu estou lendo inclusive um livro, se eu pudesse voltar 25 anos atrás, sabe? Essas coisas que você procura uma ajuda também nas leituras extra à vida profissional. Claro. Mas está difícil. Eu fico imaginando se ela, até já sonhei alto, se ela fizesse um tratamento com a sua pessoa particular, sei lá, se pudesse achar um caminho, uma luz no fundo do túnel. Então, Regina, eu penso o seguinte, também aí cabe um pouco a gente aceitar. Eu estou vendo você fazendo bastante força para atribuir a você a responsabilidade de tudo. Não sei quanto você realmente pensa assim, quanto você acha que a sua filha tem lá um temperamento também não tão fácil, mas de todo modo o que é fato é que a relação já ganhou esse caráter meio complicado, meio deteriorado. A idade de vocês não é uma idade tão
juvenil que permita que a gente seja um pouco ingênuo em relação às dificuldades de recuperação. Você sabe que a relação de mãe com filha é sempre uma relação meio tensa e complicada mesmo, né? Há rivalidades, a madrasta da Branca de Neve e a Branca de Neve nunca se entenderam direito, a madrasta que aparece nos contos de fada não é a madrasta, é uma relação tensa porque existe rivalidade, muitas vezes competição, às vezes filho competindo com mãe, às vezes mãe com filho e às vezes as duas. É difícil, mas nada disso é tão, infelizmente, nada disso é tão incomum. E eu torço para que, quem sabe, o bom senso prevaleça e vocês consigam se reencontrar, mas sem muitas ilusões, porque a relação é uma relação, em princípio, difícil e de tensão, talvez mais forte até do que aquela que acontece entre pai e filho homem. Muito obrigado pelo seu telefonema. Muito bem, mais um ouvinte ao vivo, seu nome, por favor? É Adriana. Pois não, Adriana. O meu caso é o seguinte, eu conheci uma pessoa, conheci um homem, não, uma pessoa. Sim. E acontece o seguinte... Quantos anos você tem, Adriana? Eu tenho 33 e ele tem 39. Sim. Bom, tudo bem. Aí nos conhecemos, tal, não aconteceu nada porque eu fui sem interesse foi para conhecer mesmo. Ele havia me ligado, convidado para um café, eu fui, mas sem interesse. Depois eu me interessei, né? Foi quando eu liguei para ele, tudo bem. Aí houve bom, ele também retribuiu, ligou para mim e tal, tudo bem, foi ótimo. Aí nós combinamos, eu liguei e queria vê-lo, tudo bem. Aí nós saímos, né, fomos no cinema, tal. Aconteceu um beijo, tal. Que ele não gostou muito, não foi muito bom, um beijo. Não foi bom? Não, porque eu falei pra ele que eu não tinha muita experiência com homens, né? Você não tem mesmo? Eu não tenho muito, eu não tive... Mas nem assim de beijar? Não acho que... Não tive muitas experiências. Poucos relacionamentos que eu tive com homens, foram poucos. Sim. Bom, enfim. Aí tudo bem, ele falou que isso não era importante, que ele queria uma pessoa para conviver, e se ele tivesse outra coisa a mais, ele teria qualquer momento, né? Tudo bem. Aí ele me ligou a semana inteira, quase a semana inteira, muitas vezes, falou coisas bonitas e tal, aí tudo bem. Aí eu liguei uma hora para ele e falei, poxa, eu quero te ver, né? Aí tudo bem. E queria te ver no fim de semana. Aí ele disse o seguinte, aí ele disse, tudo bem. Aí chegou no fim de semana, ele disse, olha, eu tô cansado, tal, acho que não vai dar pra ir, não sei o quê, né? Tudo bem. Aí esperei um outro dia pra verificar se ele ligasse e não ligou. Aí ficou assim, né? E eu queria saber do senhor, por que será que aconteceu isso? O que é isso? Será que foi porque eu falei que não tinha muita experiência? O que será, professor? Não sei se foi porque você falou ou se você realmente não correspondeu à expectativa dele do ponto de vista, vamos dizer assim, também do encontro físico, não é? Evidentemente, quando nessa faixa de idade, quando um homem de 39 anos encontra e vai sair com uma moça com 33 anos, ele está esperando, depois que se converse um pouco, que se vá no cinema, etc., que exista algum tipo de intimidade. Eu não estou falando que tem que ser uma intimidade radical, nenhuma intimidade tão definida ali, mas você também tem que imaginar que existe uma expectativa também erótica e não só romântica, não é? Talvez ele tenha ficado um pouquinho desanimado com a lerdeza com que você encaminhou a questão física, não é? Não que os homens só pensem nisso, como antigamente se falava, não é, Adriana, que os homens só têm isso, o sexo na cabeça, etc. Mas hoje eles têm também uma pretensão, vamos dizer assim, de ter uma parceira que seja mais ativa, mais atuante também sexualmente. O fato é o seguinte, se ele não toma a iniciativa de ligar, não ligue você também, porque neste ponto é que as coisas ainda devem ser tratadas de uma maneira mais antiga. Se a iniciativa dos telefonemas e dos movimentos é melhor que seja dele, portanto você então espera um pouquinho para ver se ele muda de posição e volta a te procurar. Se não o fizer, você dá por encerrado e talvez na próxima oportunidade que surgir um parceiro, você
tenta ser um pouquinho mais solta, um pouco mais descontraída, pelo menos nessa parte dos beijos e das carícias, do que hoje os moleques mesmo de 12, 13, 14 anos chamam de ficar, né? Quer dizer, trocas de carícias eróticas misturado com o processo de conhecer, bem superficiais e tudo, mas que fazem parte do conhecer um ao outro. Então, sem tantos pudores e sem tanto temor também em relação à sexualidade. Obrigado pelo seu telefonema. Temos outro ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Oi, alô? Pois não. Meu nome é Henrique Afonso. Henrique. Então. Bom, doutor, a minha dúvida é com relacionamento afetivo, né? Eu tenho uma namorada já há 7 anos, 2 nós somos noivos, e a gente já está numa fase de finalizar mesmo, de chegar realmente ao que a gente sempre quis, que é o casamento. Só que com a proximidade desse fato, né, eu, ao invés de eu ficar mais seguro, eu tenho ficado mais inseguro com relação a ela, porque ela sempre foi muito protegida pelos pais. Os pais sempre protegeram ela muito, seja afetivamente ou até mesmo nos estudos, ou seja, ela foi trabalhar muito tarde e então ela é muito protegida pelos pais. Os pais decidem muito o que ela faz da vida dela e ela sente que tem esse domínio dos pais, mas não consegue vencer. Qual é a idade dela, Henrique? Ela tem 30 anos. Sim. Por inúmeras vezes eu tentei ajudá-la, né, conversando, mostrando para ela que ela tem que algum dia pegar a vida dela nas próprias mãos e seguir. Mas você acha que quando casar ela vai se voltar mais para você ou vai continuar essa dependência em relação aos pais? Eu acho que poderia melhorar um pouco, mas ainda assim eu ouviria muito os pais. Eu acho, sempre que eu converso com ela se sente na dívida com os pais, pelo que os pais fizeram com ela, por tanto que se gastou pela criação, pelos estudos, enfim. E eu gosto muito dela, eu realmente a amo, mas eu sinto isso, eu não tenho assim a certeza, até mesmo porque eu já tive um relacionamento, já fui casado, né? Então dessa vez a gente se sente na obrigação, quase que na obrigação de acertar. Isso não, mas é porque a gente às vezes tem que fazer quantas experiências forem necessárias. Tem que lutar para acertar sempre, né? Mesmo se fosse o primeiro. Agora, essa ideia de você botar um peso maior porque já teve uma experiência que não deu certo, eu acho que não é o caso. O que é o caso é o seguinte, é conversar mais seriamente com ela sobre o quanto essa intimidade muito excessiva dela com a família dela pode vir a prejudicar mais do que ela está pensando o futuro do casal, né? Porque talvez depois que as pessoas casam, e principalmente no seu caso, você vai ficar um pouco mais incomodado do que agora, se ela tiver, vamos dizer, dando muita atenção ou se valendo muito de opiniões e pontos de vista da família dela, né? Quer dizer, é possível que isso venha a ser um fator negativo bastante tenso e, portanto, às vezes vale a pena você até, talvez, eventualmente postergar um pouquinho mais o casamento, se for esse o caso, para que realmente fique bem claro do ponto de vista dela e inclusive da família dela que se isso não tiver mais ou menos equacionado, não vai haver uma efetiva continuidade, porque isso periga de vir a ser, vamos dizer assim, um equívoco que você não gostaria de cometer, né? Quer dizer, se aproximar e ficar convivendo com uma pessoa que vai ter na verdade, 2 famílias simultaneamente, né? Vai construir alguma coisa com você por um lado, mas vai continuar excessivamente apegada à família de origem. E se deu bastante coisa para ela, deu porque achou que ela merecia e que valia a pena, e não porque isso significasse que ela passa a ter uma dívida eterna e que não pode se tornar independente e construir a vida dela. De repente vocês casam, têm filhos, e ela tem que realmente imaginar-se mais como sua mulher do que como filha daquela família. Se isso não for acontecer, se você não vê isso com clareza, eu acho que você tem que pensar 2 vezes mesmo. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos um e-mail do Carlos, que escreveu o seguinte: Dr. Gicovati, tenho 53 anos e sou casado há 14. Desde quando nossa filha nasceu, a quantidade de relações sexuais com minha esposa foi diminuindo. Todas as atenções se voltaram para a menina, que hoje tem 12 anos e ainda dorme conosco. Eu me lembro, a última relação que tivemos foi em 2007. A única alternativa que encontrei
foi começar a me relacionar com desconhecidas, sempre na faixa dos 35 anos ou mais velhas. O estado civil não me importa. O contato começa via internet. Agora sinto uma necessidade constante de procurar por novas pessoas. Chego a ter 3 relações sexuais por semana com 3 mulheres diferentes. Nesses encontros, minha adrenalina sobe, tenho uma sensação de ansiedade e calor. Será que tenho compulsão sexual? O que faço para ter uma vida normal? Então, Carlos, eu não sei se é compulsão sexual. Eu acho que você acabou por pegar gosto e curtir bastante esse tipo de vivência, de experiência que corre em paralelo e em torno da qual você, de alguma maneira, acabou não com compulsão sexual, mas meio acomodado, porque ao invés de você batalhar para melhorar e modificar as coisas dentro da sua casa, ou seja, forçando a barra que esta filha passe a dormir no quarto dela, saia do quarto dos pais, criando condições favoráveis para que o casal voltasse a ter uma intimidade razoável, você se acomodou nessa situação, pelo jeito até gostou um pouco, porque isso liberou você e deu motivação e motivo para você buscar um complemento das suas satisfações eróticas fora de casa, o que pode ser muito divertido para você, mas que te deixa também ao mesmo tempo com a liberdade de ter uma vida promíscua, não por causa de compulsão sexual, mas porque você não tem a menor pretensão de nenhum tipo de envolvimento ou compromisso. Então você está mesmo só para diversão e, evidentemente, então trocar de parceiros e parceiros diferentes o tempo todo pode ser uma coisa muito divertida, apesar de que, francamente, não é todo mundo que pensa assim, porque o sexo, as primeiras vezes com um parceiro novo, é sempre uma coisa meio desengonçada, meio sem jeito. O sexo vai melhorando mesmo quando você tem um pouco mais de continuidade, um pouco mais de experiência e convivência com aquela pessoa, o que acaba não dando tempo se você troca de parceiro 3 vezes por semana. Mas de todo modo, eu acho que o sábio mesmo aqui era voltar a conversar seriamente com a sua mulher e principalmente colocar a menina de 12 anos para dormir sozinha, que já está mais do que na hora. Isso é ruim para a formação dela, é ruim para o desenvolvimento emocional da sua filha. As pessoas que têm filho têm que cuidar do bem-estar físico e emocional das crianças ou dos adolescentes e dos futuros adultos. Muito obrigado pelo seu e-mail. Mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor? Alô? Pois não? Meu nome é Helena. Pois não? Eu gostaria de perguntar ao senhor, é que eu ouvi o depoimento daquela mãe do relacionamento com a filha. Eu, ao contrário, é um rapaz, um filho, meu filho único. Eu queria perguntar ao senhor se há a possibilidade de, se a vida uterina dele foi muito tumultuada, sofreu muito na gravidez, o pai abandonou, eu fiquei sozinha, e ele hoje tem 33 anos e é um professor, só que ele tem muita dificuldade de interação com as pessoas, ele parece ter um trauma de rejeição. Resultado, o pai, para cobrir esse débito que ficou lá atrás, porque com 5 meses do menino, ele só foi ver o filho com 5 meses, né? Então ele fez de tudo, passava a mão na cabeça do filho, nossa, aquele que cuidava do filho, proibiu o filho de tudo. E eu fui aquela mãe que sempre mostrando a vida, o caminho, os princípios, os valores, tudo para ele, né? Fez a faculdade, se formou aos 23 anos, aí ficou 4 anos, fez concurso, passou, não conseguia, não chamava, aí foi. E no período que ele foi chamado para trabalhar, ele ficou muito nervoso. Então, através do pai e de uma tia, arranjaram um parapsicólogo para ele fazer análise. Meu Deus, dessa data em diante, esse meu filho ficou tão revoltado comigo. Meu Deus, mudou assim como da água para o vinho. O sofrimento é atroz meu. O resultado de você e do meu marido, estou sozinha, né? E o meu filho tem um apartamento que a gente comprou, né? Aí mora o pai, mora com ele. Então ele virou, dessas sessões que ele fez com esse parapsicólogo, ele passou a me ver como uma megera. Eu nunca fiz apologia, ele mentir para nada, sempre mostrei o caminho, as coisas para ele. O contrário, não quero citar, mas o contrário do depoimento da mãe, eu sei que eu nunca errei com ele, tratei meu filho, me entreguei, sabe? E ele é totalmente o pai. Por quê? Há 6 anos atrás, 8 anos atrás, eu fui para a universidade, eu também tenho 67 anos, eu fui para a universidade com 58, terminei com 62, fiz monografia da graduação, fiz pós-graduação já, então aí mudou que eu não consigo, meu filho não conseguiu fazer monografia, nem
da graduação, não fez mais nada. Então eu percebo que a mudança foi depois disso. Aí o que mais me preocupa é isso. Há a possibilidade de ele ter sido atingido pela vida uterina, eu ter sofrido muito com ele, né? Então eu acho que não. Eu acho que são os problemas da vida adulta dele Os problemas da vida adulta dele é que estão complicando a vida dele. Eu acho que talvez essa relação esquisita e superprotetora do pai, talvez as dificuldades que ele vem encontrando na vida deixem ele, vamos dizer assim, até um pouco, se você quiser, invejoso em relação à competência, firmeza e determinação e dedicação sua. Acho que ele não se vê forte à altura, e talvez isso tenha desenvolvido uma relação complicada, inclusive de uma certa rivalidade competitiva em relação a você. Nunca eu veria isso do ponto de vista de qualquer problema intrauterino. Aliás, as relações entre o sofrimento intrauterino da mãe e o estado de alma futuro das crianças são relações absolutamente desconhecidas. E muito se fala às vezes sobre isso, mas é tudo muita teoria, muita conversa, muita hipótese, porque na prática a situação uterina para o bebê, por pior que seja a condição da mãe, ainda é um paraíso perto do que virá depois do nascimento. Ou seja, só nascer já é em si um trauma 1000 vezes maior do que tudo que pode acontecer de trágico dentro do útero. Então, o útero é sempre o paraíso. E a expulsão do paraíso corresponde ao nascimento. Eu não acho, não. Eu acho que esse moço tem problemas outros que derivam da vida adulta dele e não tem nada a ver com, vamos dizer, as circunstâncias nas quais ele foi gerado. E se algum problema de rivalidade tem com você, parece mais na linha da inveja, porque você parece mais firme e determinada do que ele. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô, doutor Gicovati? Pois não. Pois eu não vou falar meu nome, porque aqui onde eu moro... Não faz diferença o seu nome. Eu só quero saber a sua história. Doutor, eu não tenho vontade de casar. Prefiro só namorar. Eu moro com meus pais, tá bom aqui. Eu tenho 31 anos. Sei. Eu acho que viver junto, dá briga. Eu acho que com o tempo vira aquela coisa de irmão, né? Aquela coisa de mania. Então a gente fala, você tem 31 anos, mora com seus pais, não sei o quê. Apesar que aqui é grande, eu não moro assim com meus pais, é no mesmo quintal, né? E prefiro só namorar. Acho que, assim, encontrar a pessoa, dormir um final de semana lá, dormir um final de semana aqui, mas não casar. Só namorar. É errado pensar assim, não tem nada de errado. Você só, talvez no longo prazo, você vai ter um pouco de dificuldade de convencer as suas namoradas disso, porque as moças costumam, na prática, ainda sempre querer uma continuidade, quer dizer, querem construir um projeto, quer dizer, o sentimento amoroso é um sentimento que une as pessoas e, naturalmente, essa união, ela não se sustenta só por força do sentimento. As pessoas gostam de construir projetos em comum, e esses projetos em comum passam sempre por, primeiro, evidentemente, casar, eventualmente depois, no caso, ter filhos, quando essa vontade dos dois, e depois construir patrimônio, construir projetos de viagem, enfim, fazer uma história em comum, não é? O namoro é muito divertido, mas ele não chega a construir propriamente história alguma, ele fica só em torno das, vamos dizer assim, das delícias dos encontros fortuitos e muito mais gravitando em torno, vamos dizer assim, do clima erótico do que de outros contextos. Então, é evidente que nem todo mundo se sente plenamente satisfeito com isso. Enquanto você se sentir plenamente satisfeito assim e encontrar moças legais que se disponham a participar desse mesmo tipo de projeto, eu acho que é um estilo de vida. Tomara que você se divirta bastante. Agora, se enjoar, pensa ou então, na hora que cruzar com uma moça que pareça ser meio que irrecusável a ideia de um projeto em comum, aí toca para diante, porque isso pode acontecer. Você cair do cavalo e o seu projeto não, vamos dizer assim, não se der, e não se dá tão bem quando encontrar alguma moça muito especial. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui um e-mail que foi o Fernando que escreveu. Dr. Gicovati, observo que, assim como eu, muitos pais fazem de tudo para protegerem seus filhos da violência. Às vezes dificultamos o ar deles ao mundo externo, tornando-os reféns do medo, ora real, ora potencializado pela mídia. Será que dessa forma estamos criando cidadãos doentes? Então, Fernando, eu não vou dizer a você que esse contexto, vamos dizer assim, super amedrontador, e é onde todo mundo
super protege mesmo os filhos, é um contexto bom para a formação das nossas crianças e depois dos nossos adolescentes e adultos jovens. Evidentemente, a superproteção enfraquece mesmo, deixa eles inseguros, impede a plena independência e o exercício da individualidade, que teria que se tornar cada vez maior com o passar da idade dos filhos. Mas é muito teoria isso, porque na prática vai convencer um pai ou uma mãe a deixar seus filhos adolescentes ou pré-adolescentes em paz, andando na rua, brincando vamos dizer, na calçada, ou jogando bola nos campos, nos terrenos baldios, como faziam os meninos da minha geração, sem nenhuma aflição por parte de ninguém, sem dar trabalho, né? Naquele tempo, os pais viam a cara dos filhos só à noite, e era para eles entrarem em casa para tomar banho, para jantar. Estavam sempre sujos, ralados no joelho, e todos muito contentes e muito mais independentes e se formando para a vida, inclusive peitando tensões e rivalidades entre bandos de meninos e meninas e tensos, processos tensos, mas que ao mesmo tempo eram os processos de formação da identidade das pessoas. Hoje ninguém deixa nada disso. As crianças realmente e adolescentes ficam o mais possível dentro das casas, e as famílias tendem a proteger. O medo, infelizmente, ele é potencializado pela mídia, mas é real. Então, não adianta a gente dizer que se a mídia parasse de fazer tanta auê em torno de certas violências que ocorrem, as famílias ou os jovens seriam mais tranquilos. Alguns jovens ainda assim são muito destemidos, e isto, na verdade, é perigoso, porque na realidade eles correm riscos o tempo todo. Existem drogas sobrando por aí, existem acidentes para aqueles mais incautos, especialmente quando bebem, existem sequestros. Hoje é muito diferente da de antigamente, e infelizmente a atitude das famílias de proteger os filhos da violência é uma atitude equivocada, porém inevitável. Eu acho muito bonito falar na teoria, na prática todo mundo tenta mesmo proteger e acaba nessa proteção super protegendo os seus filhos, e não tem outro jeito. É um subproduto desagradável, inevitável e negativo dos tempos que estamos vivendo. Tomara que a gente consiga algum avanço na qualidade de vida urbana em relação à questão da violência. Não é fácil, mas já houve países em que se conseguiu progredir com algumas medidas ligadas ao florescer das ruas de novo, com o clarear, iluminar, melhorar as calçadas, fazer com que a rua seja um parque de novo, um lugar de passeio e de andar, e não um lugar só para ser assaltado e para se sentir ameaçado. Vamos ver. Tomara que isto acabe ainda acontecendo e que vocês ainda vejam isso. Eu talvez não tenha mais tanta ilusão, mas talvez cidades como São Paulo ainda possam voltar a ser essa coisa mais gostosa. Muito obrigado pelo seu e-mail. O Divã do Gicovati tem produção de Alessandra Dias e Diego Matoso. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Adriano Bernardino. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.